especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Pessoas autistas podem ter dificuldades de olhar ou se conectar com os outros. Não responder ou agradecer não é falta de educação. A crise de uma pessoa autista não é birra. E tudo bem estar sempre repetindo. Autismo não se cura, se compreende. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Na capital do sudoeste da Bahia, 15 horas, 6 minutos. Boa tarde, amigos. Pronto, boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista, no áudio do seu rádio, 15 horas, 6 minutos, e no ar o programa Comunidade em Ação, e vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, ainda em tempo pedindo desculpas aí pela falha, mas vamos começar aqui o nosso Comunidade de Ação. São 15 horas, 7 minutos. Vamos às manchetes dos principais jornais do país com ele. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Irapão Sampaio. Boa tarde, Cauã. Boa tarde você. Obrigado pela sua sintonia. Hoje, segunda-feira, dia 25 de agosto. E vamos sim às principais manchetes Brasil. Olha só, começando com a Folha de São Paulo. Disputa por níquel brasileiro expõe concorrência global bilionária. O estado de São Paulo. Ritmo de ações trabalhista dispara após STF rever lei. Setor de serviços lidera. Valor econômico também São Paulo. Lucros crescem no segundo trimestre, mas há piora nas projeções. Vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro. Brilha a estrela de Chris Ramos. Correio Brasiliense, CPMI do INSS amplia guerra entre governo e oposição de olho em 2026. Estado de Minas, vamos dar um pulinho no sudoeste do país. Recorde mortal nas rodovias de Minas Gerais. Rio Grande do Sul, 0 hora. À espera de avanço nas negociações, empresas recorrem à estocagem e férias coletivas. Diário de Pernambuco, áreas verdes resistem e ocupam 42,1% do território recificense. Jornal do Comércio Pernambuco, Santa, a um passo da Série C, que venha o América de Natal. À tarde, Bahia, cresce número de jovens que negociam dívidas. E finalizando o Diário do Nordeste no Ceará, 41% da população que mora sozinha é de idosos. Valorize o jornalismo profissional e compartilhe informação de qualidade. Wilson Brasil. Muito bem, essas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma segunda-feira, 25 de agosto de 2025. E conosco, cumprimentando a bancada, boa tarde, Irapã Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Cauã. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, senhores ouvintes. Hoje, dia 25. Acho que é dia do soldado constitucionalista, né? Dia 25 de agosto. Dia do Exército Brasileiro. Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias. Perfeito. Boa tarde a todos. Muito bem. Meus amigos e minhas amigas ouvintes, ontem eu tive o prazer de visita ao nosso povoado da Estiva, povoado da Estiva, onde ali reside a minha sogra. E tive o prazer de assistir ontem,
assim, um pouco afastado da sede, né? Uma missa lá na Estiva, essa missa apresentada pelo padre Vitor, se eu não me engano, padre Clóvis, aliás, padre Clóvis. E na sua homilia ele acabou fazendo com que despertasse em mim algo interessante no tocante o que vivemos hoje na educação e inclusive na educação que estamos dando para os nossos filhos. Claro que eu sou de uma época onde o filho respeitava o pai considerava e procurava criar o filho da melhor maneira possível, educando de uma forma até meia rústica, podemos dizer assim, e que dificilmente se encontrava naquela época um filho como os filhos de hoje, onde considera a benção, por exemplo, algo do passado. A gente vê algumas instituições discutindo se pode ou não pode utilizar a Bíblia em seus recintos, especialmente nas câmaras, nos parlamentos. Estão se discutindo se pode ou não apresentar a Bíblia, falar sobre a Bíblia, defender a Bíblia. E a gente vê isso com tristeza, algumas pessoas indo totalmente contra a apresentação da Bíblia nesses ambientes. E ontem o padre Clóvis, falando da educação dos filhos, acabou mostrando para a gente, mostrando para todos nós que estávamos naquela igreja, naquele templo, que a responsabilidade da criação dos filhos, com o novo sistema que se adota no país, com os colégios integrais, estão passando a educação dos filhos para o governo. Quem educa o seu filho hoje, que vai para aquela escola, não é mais você, papai, mamãe, mas sim o governo. Hoje você não pode utilizar-se de uma peça de castigo que existia, que é a palmatória. Você não pode usar hoje. O menino pode te denunciar no conselho tutelar e pode chamar a polícia para os pais. E se ele chamar a polícia para os pais, ele está, de uma vez por todas, se colocando numa posição completamente contrária ao pai. O pai não vai olhar o filho mais com aquela simpatia, e a polícia naturalmente vai penalizar o pai se caso for constatado uma agressão ou uma educação, de repente, chegando próximo à educação de antigamente. E eu fiquei a pensar que é real. Nós estamos hoje, por exemplo, em Conquista, com alguns colégios onde sua criança chega ali pela manhã e só sai à noite. Durante o dia, quem está dizendo o que fazer, o que não fazer para o seu filho, não são mais os pais, é o governo. E o governo não é exemplo para ninguém, ou é? Nós temos 26 governadores no país. 26? 27 com o Distrito Federal. Com o Distrito Federal, nós temos 27 governadores. E a gente não consegue encontrar um governo que seja exemplo para nós. Porque o pai procura tratar o filho, quer o filho à sua imagem. Quer o filho que ele utilize os caminhos, não exatamente que os pais seguiram, mas bem melhor. A preocupação e o amor que o pai tem pelo filho. Às vezes até, eu estou falando do pai, às vezes até pega e erra pelo amor que tem o filho, mas ele quer para o filho o melhor possível, o melhor que ele puder dar. Será que o governo pensa da mesma forma? Quando você vê que algumas entidades políticas em nosso país descartam a Bíblia, não concorda com a Bíblia, com a apresentação da Bíblia, que moral tem o governo ou alguém com esse ponto de vista para educar um filho, para educar uma criança, para educar um ser humano? Nós ainda temos o único ser verdadeiro, defensor e que pode nos levar a um caminho melhor, Jesus Cristo, Deus. E a gente vê com muita tristeza que algumas casas legislativas ainda se discute se deve ou não deve mencionar a Bíblia
em seus eventos, nos seus encontros, nas suas sessões. Quem tem moral para educar uma criança, o filho, a criança, o cidadão que não respeita o maior livro do mundo, que é a Bíblia Sagrada? Não existe. Então, com o que o padre Clóvis disse ontem, me mostrou uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil, uma coisa que você pode tranquilamente optar ou opinar e passa batido que você não se liga nisso, não toca nesse sistema, nesse problema. E a gente pôde ver, eu pelo menos, tive os olhos abertos ontem na missa, eu estive presente. Que verdadeiramente, apesar de não ter moral nenhuma para educar uma criança, nós estamos passando a responsabilidade nossa de educar nossos filhos para o governo dos estados onde tem esses colégios. É algo que tem que se pensar. Claro que qualquer templo, qualquer casa que se fala o nome de Deus, nós temos que respeitar. Se o que eles fazem estiver errado, porque eu, pelo menos, não vi ainda padres, pastores ensinando nada de errado a ninguém. Eles podem errar com o que eles conquistam, conseguem através desses fiéis, mas isso é um problema deles. Não é mais do fiel. O fiel está fazendo sua parte a ouvir a palavra. O resto é com quem está apresentando. Se for falso, com certeza ele vai pagar depois. Coisa que não desejamos que isso aconteça. E nem tão pouco estamos aqui torcendo que exista alguém assim. Apesar de dizerem que exista. Mas é lamentável o que estamos passando hoje. Transferindo a nossa responsabilidade de criar nossos filhos para os governos. Quando você coloca a sua criança sempre com aquela desculpa, ou mesmo com o pretexto de que precisa trabalhar, você está transferindo a sua educação que você tem que dar para o seu filho para os outros. Porque ele fica lá o dia inteiro. Ele brinca, ele dorme, ele acorda, brinca, dorme, acorda, se alimenta. Quando chega em casa, já com a cabeça feita. E todo mundo sabe como são e o que pensa e como pensa as nossas universidades. Naturalmente, sem querer generalizar. Lamentável, mas é a pura realidade de Dilson Irapuã que estamos vivendo nesse momento em nosso país. Dilson Bebê. Pois é, Luiz Brasil, eu queria entender que até hoje, eu queria pelo menos analisar por que o curso integral. Por que uma criança, um adolescente, ele tem que passar o dia todinho numa escola, sendo que a metade do dia já era o suficiente? Que sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Ou você estuda no turno matutino, vespertino ou noturno. E sempre foi assim. A não ser, Brasil, que realmente lá durante esse tempo todo, o aluno que estuda pela manhã, à tarde ele faça lá um curso profissionalizante, um curso de teatro, um curso de violão, um curso de costura, um curso de artesanato, né? A não ser se for isso. Mas se não for, então para que uma criança ou um adolescente ficar o dia todinho em Irapuã numa escola, né? Então é muito estranho. Eu, sinceramente, a gente fica a se perguntar. Irapuã Sampaio. Bom, em casa o juiz sou eu. Em casa eu sou o pai e sou o juiz, tá? Se tiver de punir um filho, eu punia meus filhos. Tirando o desenho, tirando a TV, entendeu? Não vai sair hoje não tem treino. Porque se você não souber educar a seus filhos, ele não vai lhe respeitar. Graças a Deus eu tenho 2 filhos, um de 31, um de 34, ambos me dão benção com todo respeito. E outra, quando querem alguma coisa emprestada, me pedem emprestado e depois me devolve, ainda que eu devolva para eles. E peço a eles, eduque os seus filhos assim. Em primeiro lugar, quando tiverem filhos, não dê celular. Não. Celular não é presente. É o início de uma destruição da formação moral e intelectual de uma criança. Celular só depois de 10, 11 anos, que ela já está com uma pouca formação, entendeu? Porque aí você diminui a sua preocupação com o patrulhamento dos seus filhos. Porque cá a justiça faz a lei, mas ela não oferece condições a você que é pai. Quando falta o pão em casa, a justiça não vem colocar. Quando seu filho é atropelado e morto,
A justiça não vem lhe dar o apoio, nem os direitos humanos, está em sua casa lhe oferecendo conforto pela perca daquele filho. Então, é o seguinte, eu fui criado aos meus 8 anos, 7 anos, eu trabalhei até 11. Trabalhei em Anagé, armando barraca para o saudoso Cid. Trabalhei em Anagé, no açougue Zezinho Paraibano, cortando carne de porco e entregando em hotéis como de Dona Mera, Dona Miúda, Nalci, Dona Dosa, entre outros hotéis de Anagé. E graças a meu bom Deus, meu pai ganhava bem, mas eu tinha que trabalhar. Estudava à tarde e graças a meu bom Deus, o que eu aprendi quando criança, eu coloquei em prática depois de velho, juntamente a meus filhos. Eu acho que a família está sendo tirado o seu direito de ter o seu filho. E o governo não tem essa moral toda para impor, porque escrever e dar recado é fácil. Com a caneta você faz o que quer. Para que o governo fosse mais responsável, devia dar salário mais digno, alimentação mais saudável, tá? Uma infraestrutura melhor, gerar emprego e renda para as famílias, dar cursos profissionalizantes, que a própria Bíblia nos mostre. Não dê o peixe ao homem, ensina o homem a pescar. Quando você recebe um curso profissionalizante, você desenvolve. Porque já pensou, um homem de 50 anos, já pegando quase a terceira idade, ele ser servente de pedreiro, não sou contra. Mas será que ele não teve uma chance de ser um pintor, um eletricista, um torneiro mecânico, ou um armador, dentro da construção civil? Então precisa isso. O Brasil renascer, entendeu? Renascer e fortalecer o trabalho. E os juízes têm suas razões de pedir prisões, porque está lá dentro da lei. A lei é criada. Agora, um pai a ser preso por ter dado uma palmada em um filho, uma palmada, não é violência contra o filho. Ele é massacrado, ele é humilhado, ele é pisado, e olha lá se não tomar porrada. Porque nessa situação, o cara que entrar em uma delegacia e não apanha, ele é mentiroso. Entendeu? Ele apanha moralmente e muitas vezes até fisicamente. Tá? A opressão já começa dentro da viatura. Para que ele aprenda também a não agredir o menor. É que o agressor, a gente sabe que não tem jeito. Mas nós temos que zelar das nossas crianças. Entendeu? O ensino integral, se aproveitar 100%, um período, alfabetização, outro período, treinamento, educação física, exercício, natação, tudo bom. Mas se a escola não tiver essa estrutura, eu acho que é jogar dinheiro no ralo. Então, eu falo isso porque meu filho, aos 15 anos, eu consegui um emprego. Eu fui pedir permissão ao juiz, porque a empresa exigiu. Inclusive, em um mercado, ele não podia ter acesso a onde tinha alguma coisa tóxica, por exemplo, venenos, e nem também o setor de carnes, porque tinha objeto cortante, a faca. Então, ele era simplesmente um arrumador, um despachante, peso até 15 quilos, quer dizer, são os cuidados, né? Mas e aos 16 anos melhora um pouquinho, tá? Mas não deixa de ser menor. Mas ele pode votar em um presidente da República, ele pode entregar o destino a um cidadão nocivo à nossa sociedade, como pode entregar o destino a um grande homem. Em relação à Bíblia, feliz é o homem que lê e que alguém lê a Bíblia para ele. Feliz é o homem que conhece a Bíblia, que conhece as nossas origens. Entendeu? É melhor termos um livro bíblico em casa do que um livro satânico. Irapuã Sampaio. Muito bem, são 15 horas e 24 minutos. Dilson Bebê, um acidente agora meio-dia, sim, né? Pouco depois do meio-dia, ali no anel viário, né? Na saída para Brumado. Saída para Brumado, que ceifou a vida do motorista. E tu tem mais detalhes, Dilson? Sim, tem aqui, sim. Um caminhão cegonha. É um caminhão cegonha, né? Que vinha ali nesse trajeto ali entre a saída de Anagé, né? A saída para Anagé. Né? Mas ele vinha descendo o anel viário? Pois é, Brasil, não tem aqui, não tem detalhes. Aqui diz o seguinte, ó, o motorista de caminhão cegonha que tombou no anel viário foi a óbito. Né? O condutor do caminhão cegonha que tombou no anel viário nesta manhã, desta segunda-feira, foi a óbito e o homem ficou preso às ferragens após o veículo tombar na entrada do bairro Henriqueta Prates. Equipes do Corpo de Bombeiro e SAMU 192 se mobilizaram para tentar socorrer o condutor, mas os esforços não surtiram efeito.
ainda não há informações sobre a identidade do motorista. O corpo será removido para o ML, já foi, né, por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica. Muito bem, se ele vinha, com certeza ele estava vindo ali de Brumado, né? Se foi em frente ao Henriqueta. Não, acho que ele vinha descer do anel, segundo informações, perdeu os freios e tentou entrar ali para evitar. Para evitar uma colisão mais. Ao entrar ali, você pode observar que acontece isso mesmo. Entrou, curvou ali, isso mesmo. Tombou. Com certeza. E a sorte também é que não tinha ninguém no ponto de ônibus. Isso. Senão seria... Ou o carro vindo também perto ali, né? Carro sem direção contrária. Então, lamentável o que aconteceu. Ali naquele trecho tem alguns redutores de velocidade. Naturalmente ele passou ali, mas não conseguiu e não consegue realmente diminuir. Se ele descesse, talvez ele venceria lá na frente. Enfim, mas aconteceu o acidente e mostra mais uma vez os cuidados que tem que ser tomado. E eu me lembro tranquilamente, quando passei ali, que estava sendo construído o anel viário de Conquista, eu brinquei com o vizinho, dizendo assim, 2 alegrias. Uma é hoje, porque está passando aqui e vai movimentar aqui esse bairro. E a outra vai ser quando ele sair daqui. Porque mais tarde todo mundo vai reclamar e já começaram. É verdade. Devido a quantidade de veículos que circulam por ali e alguns dos veículos com muita velocidade, infelizmente. É verdade. Muito bem, são 15 horas e 26 minutos. Estamos apresentando Comunidade em Ação, um programa que vai ao ar de segunda a quinta-feira, sempre a partir das 15 horas, procurando levar o que há de verdadeiro em informação aqui aos nossos ouvintes, que nos dão prazer da sua sintonia. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre esporte importante com as rodadas que teve esse final de semana e que, naturalmente... já começa a se desenhar o time que tem assim que não foi possibilidade de chegar no final. Que o seu Corinthians ganhou do meu Vasco. O melhor sorte, podemos dizer assim. E você também não pode dar risada não, né, Irapon Sampaio? Que o meu Red Bull fez mal a ele. Pois é. Muito 15h27. Olha, a Caixa Econômica Federal começa a pagar, Dilson, nessa segunda-feira, portanto hoje, a parcela de agosto do programa Pé de Meia. Os pagamentos vão até o dia 1º de setembro e são feitos de acordo com o mês de nascimento dos alunos. Cerca de 3,4 milhões de alunos da rede pública matriculados em uma das 3 séries do ensino médio, regular ou na modalidade educação de jovens e adultos, vão receber um valor de R$ 200 referente ao incentivo à frequência das aulas. Quem pode movimentar o dinheiro? Se o estudante tiver 18 anos ou mais, pode movimentar ou sacar o dinheiro. No caso de menores de 18 anos, o responsável legal precisa autorizar a movimentação da conta no banco. De acordo com o Ministério da Educação, para ter direito ao benefício, o aluno deve ter presença mínima de 80% nas aulas. Caramba! Isso é muito bom, muito importante isso. Eu não tive essa sorte quando eu estudei. Será que o governo paga meu retroativo, não, gente? Se fosse, hein? Nós estaríamos aqui com um dinheirinho bom. Deus, no nosso tempo não era pé de meia, era pé descalço. Pé descalço. Pé descalço. As informações podem ser consultadas no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC. E para saber se o dinheiro está disponível, basta acessar o aplicativo Caixa Tem. Você pode fazer isso, Deus. É verdade. Se o dinheiro está lá, o retroativo deve ser um troquinho bom. Quem sabe, hein? Mas, na verdade, naquele tempo a gente era pé calçado e a gente estudava sem depender do dinheiro do governo. Nem graças a Deus. Não tinha. Pois é. Nem merenda do governo não tinha. E lembrar também que hoje os aposentados, BPCs que recebem um salário mínimo, hoje foi o primeiro dia útil, né, de pagamento, até sexta-feira. E lembrar os idosos, você, meus amigos velhinhos, não vá só fazer o seu saque. Leve alguém contigo de sua confiança, um parente, para que lhe dê mais segurança. Porque o número de vagabundos aumentaram e eles estão a fim de lhe ajudar, sacando o seu dinheiro. Cuidado. Muito bem. Seja mais esperto, tenha todo cuidado, não vá só. Pedir também os filhos, não deixe seu avô de 80, 90 anos sair só para ir pegar um pagamento, que é muito normal você encontrar. E esse pessoal confia em todo mundo, às vezes você fala que vai ajudar, ele acredita. E essa ajuda que é o pior. Tenha cuidado. Muito bem. São 15 horas e 29 minutos. Eu quero fazer mais uma espécie de uma crítica aqui. Porque olha só, construtiva, claro. Porque, olha só, nós temos observado muita gente me procurando aqui nas ruas, me perguntando o seguinte: o que fazer
para acabar com os barulhos no final de semana na rua onde ele mora. Então, as pessoas colocam ou abrem a fundo do carro, ou então coloca caixas na rua. Porque hoje está fácil você comprar uma caixa de som, essas caixas com Bluetooth. Você coloca, você faz praticamente uma festa no meio da rua com a caixinha daquela. Através do celular. Né? E tem gente que coloca a caixa sobre a calçada e aí não importa se tem igreja perto, se tem vizinho que está incomodado, se tem vizinho doente, se tem vizinho idoso, se tem vizinho com criança de colo. Ou se o camarada não quer assistir o joguinho dele. Fazer o quê numa situação como esta? Ligar para quem? Bom, segundo as pessoas, viu, quem for responsável aí, ligar para o 190 é perder tempo. Não vai. Recebe a ligação, diz que anota que vai mandar viatura, mas não aparece viatura. Pelo menos as pessoas que estão me procurando estão falando isso. A viatura não aparece. Com relação à lei do silêncio, que parece, bom, até tinha esse número, se eu não me engano, de alguém do município, também não adianta. Também não adianta, porque final de semana você não consegue ninguém para se ver isso. E essas coisas, esse desrespeito acontece exatamente disso nos finais de semana. Isso. Onde alguns desavisados, eu não estou nem reclamando aqui pela qualidade da música, e as pessoas dizem também que não reclamam pela qualidade da música, mas pelo barulho ensurdecedor. É verdade. E que o cidadão não pode ver o jogo, um joguinho que queira ver, não pode fazer a sua oração, não pode ir na igreja, a igreja fica, a igreja, o pastor lá se esgoelando lá, falando, e a caixa de som na rua com mais alto desrespeito à lei do silêncio. Mas Conquista, com relação a isso, deve muito aos munícipes. Está devendo muito aos munícipes, porque o barulho ensurdecedor, o que pode acontecer a qualquer momento desse, um desentendimento que a pessoa vai às vias de fato. É verdade. E alguém morre, alguém é preso, alguém é ferido, alguém vai para o hospital. Vantagem ninguém leva. Não é bom que se procure decidir pelos pulsos, pelos punhos, pelas suas mãos. É bom, seria lógico que chame a polícia, ela existe para isso, mas só que ela não aparece. Fazer o quê, Puan? Tentar novamente o contato com a Secretaria de Serviço Público através do Luiz Paulo, ver quem é o titular e ver como é que funciona o plantão desse órgão. Porque eles falam, hoje não precisa das 22 horas, qualquer hora, se lhe incomodou, você pode discar que chega, a equipe chega para punir, né? Levar aquela caixa, divertir, entendeu? Eu vou voltar a entrar em contato com o Luiz Paulo para saber como é que está esse procedimento. Pra gente passar outra questão também, Brasil, é em relação aos deliveries de entregas à noite, depois das 22 horas. Os motoboy, eles vão fazer sua entrega na sua rua e ele não tem ali exatamente o endereço correto. Ele ainda vai procurar, porque à noite, claro, né, a gente entende que... Mas ele sai buzinando a rua toda. Aquela buzina bem estridente. Ele acorda todo mundo, né? Ele não tem o telefone da pessoa. Pois é isso que eu tô... porque assim, falta um erro de comunicação. É um erro da própria empresa. Que é fácil ali identificar, né? Eu já estou chegando aqui, já estou chegando em sua porta. Pode sair. Claro que a gente tem todo o perigo da pessoa também ficar exposta na rua. O motoqueiro também tem que ser rápido também, porque exatamente o carro disso. Mas é tudo um erro é uma falta de comunicação, né, Brasil? Para que a coisa dê certo e não incomode todo mundo. Né, pô? É verdade. A minha rua mesmo tem 3 números 22. Eu tive que conversar com cada um. Hoje o meu é 22A, o outro 22B, o outro 22. Porque estava indo, depois das 23 horas, entrega, e às vezes ia em casa errada. E eu questionei o motoqueiro, vem cá, você não tem o telefone da pessoa que pediu? Não, a empresa não passa. Então você, que tem sua empresa, que fornece marmita, passa o telefone para o entregador, para facilitar o ir e vir dele e segurança dele. Não bater em porta errada. Porque tem muito número repetido, viu, Deus? É verdade, é verdade. Muitos. Na minha rua mesmo tem uns 4. Impressionante. Olha, são 15 horas e 34 minutos. Como o tempo passa rápido aqui no nosso programa. É outra reclamação que a gente tem que fazer e, naturalmente, os responsáveis por essa parte têm que pensar em alguma coisa. Olha, acidente ocorrido na tarde do último domingo, no caso ontem, por volta das 16 horas, deixou 2 pessoas feridas no bairro Vila América, em Vitória da Conquista, nas proximidades da pousada Itajuípe. A gente sabe que ali é um perigo mesmo. O que é que nós temos muitos motociclistas que estão começando a pilotar. Tem pessoas que fazem cada manobra aqui no centro da cidade absurda.
eles param de vez, eles fecham os carros. Anda pelos cantinhos da calçada. São os malabaristas. Olha, é um absurdo. E ninguém vê ninguém ser punido. Nós não queremos que, claro, não estamos torcendo que puna ninguém, mas que pelo menos chame a atenção. Claro, oriente. Tá correto, né? Caramba, tá demais. E é por isso que o número de acidentes aqui com motos tem crescido assustadoramente. Eu me lembro que um prefeito de uma cidade aqui da Bahia chegou a proibir motor-Uber, mototáxi que tinha na época, motor-Uber não, mas mototáxi que tinha na época, acabou com o mototáxi exatamente pela imperícia dos seus condutores. Isso. Aqueles veículos de 2 rodas que eu mesmo não sei pilotar, mas que eu vejo na rua aí muita imprudência e que pode ocasionar, tanto prejudicar as pessoas que estão nas ruas, como eles mesmos, é verdade. infelizmente. Olha só, Brasil, voltando aqui rapidinho, o acidente da carreta lá no anel viário. Nosso querido Marcões Oliveira mandou uma matéria pra gente dizendo o seguinte, que além do motorista que foi a óbito, um pedestre sofreu múltiplas fraturas. Meu Deus. É. Então aí mais uma vítima. É, né? isso mesmo. Tudo isso aí. Obrigado, viu, meu amigo Marcondes Oliveira. A gente vai rapidamente a um bloco de apoios, que já passou até da hora, e daqui a pouquinho a gente volta. São 13h36, e daqui a pouco, hora suspeito confessa envolvimento no assassinato de mulheres em Ilhéus. Ele mandou áudio, não? Mandou áudio, Marcondes? Não. Então, suspeito confessa envolvimento no assassinato de mulheres em Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente passa essa informação, porque parece, Puan, que esse rapaz, um dos prováveis autores da chacina, já andou pelas ruas de Vitória da Conquista como mendigo. Nossa. É o que está dizendo aqui a notícia, mas depois dos nossos apoios culturais. Então tem mais gente envolvida, né? Com certeza. Atenção, senhores passageiros com destino ao sucesso. Embarque no portão 87,9 e boa viagem. A hora de comprar barato é agora. Vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo. Vamos economizar. Tem promoções e muita variedade tem. Tem preço baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem. O crediário mais fácil do Brasil. Essa Nacional. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. O Quarteto Fantástico está de volta, hoje nos cinemas. 4 corajosos astronautas vão para o espaço e retornam muito diferentes. Deem boas-vindas ao Quarteto Fantástico. Juntos, descobrirão que a maior força deles é o seu laço familiar. Quem são os protetores desse mundo? Somos nós. O seu planeta está marcado para morrer. Quarteto Fantástico, primeiros passos. Hoje nos cinemas. Ingressos disponíveis. Verifique a classificação indicativa. Vem aí, Congresso Diferença, vivendo o propósito. Dia 30, sábado, às 19h30 e 31, domingo, às 10 da manhã e às 18 horas. Louvor, Ministério Benai Elohim. Vem cá, vem ver. Anjos neste lugar. E Patrícia Fernandes. Todo joelho se dobre, que toda língua confesse. Ministração, Pastor Everton Cordeiro, Juliana Brito e Tiago Dias. Não fique de fora e venha viver o propósito conosco. Igreja Batista da Paz, na Rua Eleusa Figueira Câmara, Candeias. É a Rádio Melodia botando pra encair. 24 horas no ar, ligue o rádio e fique aqui. É música pra lhe acordar e fazer você dormir. Uma audiência tremenda a qualquer hora do dia. 87,9 com você e com a família. Continue ouvindo a gente. Sua audiência decente só faz a nossa alegria.
13h39. Você que quer ouvir uma boa programação, se liga agora, o melhor vai tocar pra você. Aqui na nossa programação. Melodia. Vem no Zap do Mateus e receba as ofertas direto no seu celular. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente pedindo seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando pra gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. É como pérola escondida no mar. Vem aí, o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral, na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe! Muito bem, são 15 horas 41 minutos. Estamos apresentando Comunidade de Ação e estamos de volta. Olha só, o homem que disse ter matado 3 mulheres em Ilhéus já teria vivido nas ruas de Conquista. Aqui aponta alguns internautas. O homem apontado como o autor do homicídio de 3 mulheres em Ilhéus já teria, viu, Marcondes, vivido nas ruas de Vitória da Conquista, segundo os seguidores do blog aqui que eu estou lendo, que é o blog do Sena. O indivíduo foi preso nesta segunda-feira. Assim que a imagem foi divulgada pelo blog do Sena, os internautas começaram a comentar que ele já teria sido visto perambulando pelas ruas da cidade. Outras pessoas ainda afirmaram que ele não teria condições de fazer isso sozinho com 3 mulheres adultas. É o que eu acho também. É o que eu penso também. Maria Helena de Nascimento Bastos, de 41 anos, sua filha Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, meu Deus, e a amiga dela, Alexandra Oliveira Suzatti, de 45, desapareceram no dia 15 de agosto, enquanto caminhava na Praia dos Milionários, lá em Ilhéus. Os corpos foram encontrados no dia seguinte em um matagal. Perícias indicaram que as vítimas apresentavam ferimentos semelhantes a facadas na região do pescoço e cortes provocados por cacos de vidro. A hipótese de que apenas uma pessoa tenha cometido o crime não está descartada, já que as lesões têm o mesmo padrão. Durante o depoimento, teria reconhecido a participação tanto no triplo homicídio quanto em outro caso registrado na Avenida Soares Lopes, onde atentou contra a vida de um homem, que posteriormente não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Regional Costa do Cacau. A gente sabe que quando o cara é débil mental, sofre das suas faculdades mentais, eles conseguem uma resistência, uma força maior. Parece que dobra sua força, né? Mas eu estou vendo esse jovem aqui, esse senhor, ele tem agredido e conseguido eliminar 3 mulheres. Claro, um tinha 20 anos, a mais nova. E a gente começa a imaginar o desespero dessa mãe vendo ela e sua filha ser assassinada. Deve ser algo... nem areia para jogar nos olhos dele. Tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Eu acredito que ele sozinho não teria falado. Deus, a gente começa a pensar que tipo de coisa que está acontecendo. Porque a gente vê, se você segurar uma mulher e ela tiver em gritos, em plantos, gritos, pessoas também vão ver, vão ouvir, vão passar, e tem as outras duas, né? Pois é. Então tá muito estranho. Não, muito estranho. Tá muito estranho aí. Essas mulheres estavam dormindo? Eles estavam dormindo e ela atacou? Não, não é possível isso. A Secretaria de Segurança Pública tem que dar justificativa a sociedade baiana. Entendeu?
Eu não acredito que foi um cara só, porque duas, enquanto estava agredindo duas não poderia pular em cima dele. Duas não poderiam correr, jogar pedir areia. socorro. Ou correr e jogar areia nos olhos. Correr e pedir socorro também. Entendeu? Não, e outra coisa. Punhado de areia da praia no meio da cara. Eu não sabia que uma era filho da outra. Isso aqui agora me deixou até sem ideia. Porque imagina o desespero da mãe em ver sua filha sendo atacada assim. Lamentável, muito triste. Vamos torcer que a polícia realmente pegue o causador de tudo isso para pagar, né? Para pagar o que fez. Você não vai conseguir recuperar e trazer de volta as meninas, mas lamentável isso também aqui, trazer tranquilidade para a família, para a né? cidade também, né? E para a cidade. Tem que tirar esse cidadão de circulação. Quem seria sido esse aqui, eu não acredito. Também não estou aqui discordando, né? Pode ter sido, mas eu, sinceramente, não acredito. Morre também, né, nesse final de semana, aqui no Sudeste, um blog aqui, anunciando, aliás, falando do falecimento do seu César Augusto Ramos Pereira, da Universidade do Sudeste da Bahia, campus aqui de Tapetinga. Ele tinha 64 anos e faleceu hoje, dia 25. Acredito que do Centro do Departamento de Tecnologia Rural e Animal, César Augusto ingressou na UESB em 1991, construindo uma trajetória marcada pela dedicação ao ensino, a pesquisa e a extensão. Ele lecionava nos cursos de Ciências Biológicas e Zootecnia, além da especialização em meio ambiente, com ênfase em gerenciamento e conservação de recursos hídricos. Também exerceu a função de vice-diretor do DTRA nos anos 2004 e 2020. Infelizmente, veio a óbito. Quem morreu também foi o 64 cartunista, anos. né? Nacionalmente conhecido, internacionalmente, Jaguar, né? Jaguar ia ser cremado ontem, né? Ele morreu aos 92 anos. Do pó tu viesse, ao pó retornasse. E depois que é cremado? Ele foi o fundador do Pasquim, jornal que existiu no final da década de 60 para início de 70. Interessante, né? Contra o regime militar. E ele tinha como símbolo um ratinho, né, que era também da pesquisa de um outro grande homem. Ele usou o ratinho como forma de crítica. Qualquer piada que saía em nome de Jaguar, ele era preso. Ele disse que era uma alegria ser preso. E logo ele saía e o jornal vinha com muito mais força toda semana, entendeu? É isso. Muito bem, 15 horas. Funcionário do Banco do Brasil, né? 47 minutos. Esse é o Comunidade em Ação. Olha só, conquista após 15 dias sem transporte escolar. Mães e alunos protestam contra a prefeitura em Cercadinho. Na manhã desta segunda-feira, portanto hoje, dia 25, mães e estudantes realizaram uma manifestação em frente à Escola Municipal Rui Barbosa, no povoado de Cercadinho, zona rural de Vitória da Conquista. O protesto foi motivado pela falta de transporte escolar, que já deixou os alunos 15 dias sem frequentar as aulas. Olha só, nós chegamos a falar aqui um dia desse que quando você... Vamos tirar um exemplo assim, como se tivesse alguém em um almoxarifado. E que você ali é o responsável pela liberação de materiais. E aquela empresa consome um tipo de material e você é o responsável por isso. De repente você olha para o estoque está quase chegando a zero. Ou está próximo a acabar. Você tem que fazer o quê? Repor. Para não deixar faltar. Mas é mais claro do que 2 e 2 são 4. Claro. Então, nesse caso aí, claro que tudo aí é licitado, é contrato, etc. O contrato tem um prazo. Está faltando 5 meses para esse contrato encerrar. O que tem que fazer o quê? Procura renovar o contrato. E se não estiver contente, satisfeito com aquela empresa, vai procurar outra. É por isso que tem que ter bem antes para ter o tempo. Por que não faz um planejamento para as licitações? Alguém comeu mosca. Ocorre que o corporativismo é muito grande. Um querendo cobrir o defeito do outro. Agora, por que essas licitações não ocorrem durante o recesso escolar? Com um prazo mais curto. É a mesma coisa a falta de medicamentos. Falta alguns tipos de medicamentos. Está faltando, sabe o quê? A lanceta para perfurar o dedinho para tirar o sangue. Está faltando na secretaria mais de 20 dias. Diz que a cotação já venceu, vai ter outra cotação. Quer dizer, não sabe a população o consumo. Por que não faz um cálculo exato? O que está ocorrendo? Isso é
Falta de competência, a meu ver, viu? Irapuã está dizendo que é falta de competência. Tá? Porque é lamentável isso, né? Lamentável. Chama a atenção dos nossos vereadores. Trabalhem, vereadores. Existe, virou brincadeira isso aqui. Virou brincadeira. Bom, vamos falar de esporte então, né? Vamos sim. Solta aí a vinheta de esporte, porque são 15h49. Muito bem, vamos falar de esporte. Esporte. Onde há esporte não há drogas. Claro. E futebol é com Dilson Bebê. Boa tarde, mais uma vez, Dilson Bebê. Vamos lá, Brasil. Essa é a 21ª rodada que começou no sábado entre RB Bragantino e Fluminense de Irapuã Sampaio, onde o RB ganhou por 4-2. Já no Mineirão, Cruzeiro 2, Internacional 1, Grêmio 0, Ceará também 0. No São Januário, Vasco 2, Corinthians 3. Esse jogo foi ontem, a partir das 16 horas, e o Corinthians News Brasil quebrou meu Vasco, infelizmente. Bahia 2, Santos 0, Fortaleza 0, Mirassol 1, Juventude 1, Botafogo 3. O jogo estava difícil até os 30 minutos do segundo tempo, e o Botafogo deslanchou e conseguiu vencer essa partida com Juventude. Já no Morumbi, São Paulo 2, Atlético Mineiro 0. Hoje, a partir das 19 horas, joga Palmeiras e Sport, e às 21, Flamengo e Vitória. A tabela ficou assim, Brasil. Em primeiro lugar, no momento, está o Flamengo com 43 pontos. Em segundo, o Cruzeiro com 41. Em terceiro, o Palmeiras com 39. Em quarto, Bahia com 36. Em quinto, Botafogo com 32. Sexto é o Mirassol com 32. Sétimo, São Paulo com 32. Bragantino é o oitavo com 30. Fluminense é o nono com 27. Décimo é o Ceará com 26. 11º, Corinthians com 25. 12º, Atlético Mineiro com 24. 13º, Internacional com 24. 14º, Grêmio com 24. 15º, Santos com 21. O Vascão vem em 16º com 19 pontos. Aí vem para a zona de rebaixamento aqui os 4. 17º, Vitória com 19. 18º, Juventude com 18. 19º, Fortaleza com 15. E na lanterna, o Sport é o 20º com 10 pontos. Muito bem. Tudo isso eu vou embora. Não, ainda está cedo ainda, são 15 horas. São 15h51. Eu quero, sim. Em primeiro lugar, deixar aqui um abraço aqui ao Wilson, a Dilson, meu colega, e recomendar a você, ouvinte, propague. Se você não tem uma Bíblia em casa, tente arranjar, comprar, porque é o livro sagrado e é o guia da sua vida. Ali está, é como um termômetro, vai medir o seu grau de febre. Valeu? Eu tenho fé em Jesus Cristo, que um dia essa mudança acontecerá. Entendeu? Em todos os lares, a paz reinará nesse país, com progresso, desenvolvimento e mais respeito. Entendeu? Perfeito. No mais, uma boa tarde e até amanhã, se Deus permitir. Irapuã Sampaio. Um abraço, Pomo, um abraço, Dona Normélia. São 15 horas e 52 minutos e o técnico Carlos Ancelotti e a comissão da Seleção Brasileira têm acompanhado de perto os principais jogos do país, visitando estádios históricos, interagindo com clubes e observando atletas que podem vestir a amarelinha. O Brasil enfrenta a primeira seleção chilena no Maracanã no dia 4 de setembro, depois será pela frente Bolívia, na altitude de mais de 4.000 metros da cidade de El Alto, e no dia 9 de setembro. Diante dessa combinação, partidas, o técnico decidiu deixar muitos de seus principais jogadores fora da seleção. Vale lembrar que a seleção está classificada. Nesse momento, porém, a prioridade deu a oportunidade de observar de perto jogadores que o treinador conhece menos. Está certo ele. Nesse cenário, Vinícius Júnior ficará fora da relação. O atacante está suspenso do jogo contra o Chile por conta da altitude e não será convocado para enfrentar a Bolívia. Rodrigo, que pouco tem jogado no Real Madrid, com Xabi Alonso, é outro homem de confiança do treinador, mas que não será convocado. Marcos Antônio e Luiz Henrique devem ser novidades, conforme apurado pelo Trivela. Uma das caras novas que deve estar na lista é Marcos Antônio, do São Paulo. Hoje, no Zenit da Rússia, Luiz Henrique é outro nome que deve estar na relação de Carlos Ancelotti. O atacante que já foi herói da seleção sob o comando de Dorival Júnior deve retornar para tentar ganhar pontos com o treinador. O goleiro Gabriel Brazão e os laterais Kaique Bruno e Paulo Henrique, e os meio-campistas Danilo, Jean Lucas e Matheus Pereira, e o atacante Caio Jorge são nomes da pré-lista que pode ser novidade sob o comando de Ancelotti. A novidade é Paulo Henrique do Vasco. Paulo Henrique do Vasco, e também fiquei sabendo de Everton Ribeiro do Bahia, que merece também.
um teste. Apesar da idade, né? Apesar da idade. Carlo Ancelotti, ele revelou, depois da classificação das eliminatórias, que ele ia fazer um teste com 70 jogadores. E é o certo, viu, Brasil? É o correto, tem que fazer mesmo, para que ele tira daí, esprema essa pedra para ver se sai leite. E tem mais, outro atleta que está na pré-lista de Carlo Ancelotti é Neymar. Até o fim da última semana, a comissão técnica do treinador não tinha definido se convocaria o camisa 10 do Santos para essa data FIFA. No entanto, seria até bom não convocar. Só se ele ganhar mais, perder um pouco mais de peso, etc. No entanto, uma notícia vinda do Santos pode deixar o jogador fora da convocação. Segundo o GE, o meio atacante sentiu dores em um treino durante a semana, ficou fora das atividades de sexta-feira e sábado. Ele já estaria fora da partida do Santos contra o Bahia nesse domingo, por ter tomado o terceiro cartão amarelo contra o Vasco. A gente viu que o Bahia deu um chocolate no Santos. Né? O Santos está visando o quê? Saco de pancada. Se existe indefinição para essa data firma, não existe questão sobre o longo prazo, já que Ancelotti afirmou anteriormente que conta com um meio atacante para a Copa do Mundo. Sim. Claro, se ele estiver bem fisicamente, por que não? Por que não, né? Ele é um jogador ruim? Não. Longe disso. Longe disso. E diante do que nós temos no Brasil hoje, ele ainda é um excelente jogador. Com certeza. Se a gente for olhar cada jogador que temos hoje, pelo amor de Deus, está horrível. O Ancelotti, falei com ele, é um jogador muito importante para a nossa seleção até a Copa, tem que se preparar bem, tem tempo para fazer isso, que se prepara muito bem, pois temos a ideia de que ele seja um jogador muito importante para a seleção brasileira, e eu acredito também que seja. Quando o Brasil joga? Brasil e Chile, quinta-feira, 4 de setembro. Atenção, você que gosta da seleção, que faz qualquer coisa para a seleção, está aí. Vai ser um Brasil e Chile, quinta-feira, 4 de setembro, às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. E agora, tarde, eu não vou ver, porque é muito tarde para mim. E a Bolívia e Brasil, Deus, terça-feira, 9 de setembro, às 20h30, horário de Brasília. Esse, vamos ver o jogo. E agora, realmente, é que vai realmente vamos conhecer o teste e conhecer o técnico Ancelotti. Isso. Porque quando ele pegou a seleção ainda estava ele pegou já com o bonde andando, né? Ele tinha que jogar aquele time que ele tinha ali. Então vamos ver agora como é que vai ser sua tática de jogo, sua escalação, os novos jogadores. E aí sim a gente vai poder avaliar o nosso novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Bom, e para que aquele cidadão que é torcedor do Santos, que é santista, que a gente sabe que tem muito santista aqui, a gente sabe que muitos santistas é por causa do Pelé, né? Mas tem muita gente que gosta do escudo do Santos, gosta do time do Santos. E quem desembarca no Brasil para treinar o Santos é o Voivoda, ex-técnico do Fortaleza. Ele disse que o Santos classificou o Santos como o maior desafio da sua carreira. Sim. Pegar aquele time para tirar do rebaixamento e levar lá pelo meio da tabela, realmente não vai ser brincadeira. Então, sem estrelas e com caras novas, Ancelotti vai apresentar a seleção. Vá que dá certo e faça um bom jogo. Quem sabe, né? Enquanto isso, claro que foi uma surpresa a vitória do Corinthians sobre o Vasco, porque no São Januário o Vasco é muito forte, é um time muito forte. Mas é que Diniz não está conseguindo. E depois as peças que o Diniz tem também não são muito boas. Uma aqui, outra ali e tal, muito difícil para o estilo de jogo do Diniz. E Diniz, apesar de ser um bom treinador, ele não consegue fazer mudança na forma de jogar durante o tempo que ele está no campo. Pois hoje Brasil, eu acho que a forma de jogar ali ainda está sobre Verratti. Então, o jogador tem que jogar a bola de Verratti? Não. O jogador ele tem que chutar também no gol. Se ele abriu para chutar, ele chute, não só em função de Verratti. Então, enquanto não mudar essa coisa no Vasco da Gama aí, vai ficar nessa situação e a gente passando raiva, eu como torcedor do Vasco. É verdade. Para terminar, 15 horas e 58 minutos, a gente encerra aqui a parte de esportes e não podemos deixar de nos preocupar. E aí a gente apela para todos os nossos irmãos, todos os moradores, todos os habitantes desse país, que tire um momento para Deus e peça a Deus para que ilumine a mente dos nossos governantes e governantes de outros países, porque a notícia que acaba de chegar é que os Estados Unidos não têm dúvidas de que a Rússia está construindo uma arma nuclear capaz de destruir todos os satélites que existem. O espectro de uma crise dos mísseis espaciais reflete que a competição não se limita mais à Terra, ao mar e ao ar, mas se estende aos domínios orbital e lunar.
Infelizmente é uma notícia muito preocupante, né? Preocupante, e esperamos que nossas autoridades aí cheguem a um consenso. É verdade. Né? Grande abraço a todos, fique com Deus, até amanhã, Deus. Até amanhã, sim, se Deus nos permitir. Fique agora com a programação da Rádio Melodia. Um abraço e até lá. Acabamos de apresentar programa Comunidade em Ação. ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. Quatro horas. É como pérola escondida no mar. Vem aí, o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral, na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe! A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão. A gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. A Melodia passa a apresentar reconciliação e graça, louvores, orações e uma palavra pastoral que abençoará sua vida. Reconciliação e graça, com o pastor Vinícius Reis. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha
nas florestas, murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te,